Oi, boa noite. Boa noite. Eu deixei lá na plataforma o link, vocês conseguiram pegar lá? Porque eu ainda estou sem acesso àquele grupo de... Aqui, esse grupo, né, do terceiro ano? Do terceiro período de vocês? Link da aula? Oi? Link da aula? Isso. Tá lá no grupo lá. Eu passei para Isabela, né? Eu acho que ela... que foi. É porque eu tenho... A Gessiane me passou só o contato dela. Aí eu só consigo passar para ela e ela passar para vocês, né? Mas ela mandou lá, sim. Mandou, né? Deixa eu só... Mandou. Deixa eu só conectar o meu celular aqui, só para dar sinal aqui. Só um minutinho, gente. Tá. O que é que fala com você? Aí, vamos lá. Gente, a respeito do trabalho, tem alguma dúvida a respeito que vocês queriam tirar? Antes da gente começar da nossa matéria aqui. Não, eu não. Tá tudo certinho, né? Aí ficou para semana que vem, vocês vão me entregar a parte... Vocês entenderam, né? Vocês vão fazer a parte escrita para me entregar, vai fazer a parte em slides, no caso da apresentação. Aí vocês podem fazer o seguinte. Voltou aqui. A parte de... Vocês fazem o seguinte, vocês podem mandar pelo e-mail, que aí eu compartilho com vocês. Eu vou deixar meu e-mail depois disponível na plataforma. Aí, à medida que vocês forem fazendo, vocês podem deixar no e-mail,
ou no meu WhatsApp pessoal, o que for melhor para vocês. Se for mais fácil, a gente vai... Aí, no caso, vocês já dividiram aí as partes do grupo, vocês vão gravar, fazer como se fosse uma reunião aí de vocês, com o Zoom ligado, vocês já resolveram isso também, né? Então o trabalho vai ser para gravar e te enviar ele. É o que seria uma apresentação, mas vai ficar tipo assim, como a aula está sendo remota e são 4 grupos que a gente definiu, eu acho que vai ficar um pouco inviável a gente fazer apresentação de todos os grupos, a não ser tá. que seja a maioria da turma a gente apresentar ele ao vivo. O que que vocês acham? O que que vocês acham mais viável? A gente fazer uma apresentação durante Melhor a aula? gravar e te enviar. É porque tem muita gente que talvez não pode aparecer e tal. Acho que é melhor gravar. Porque pode acontecer coisas de internet, né? É mais fácil. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso aí. A respeito do trabalho que precisar. O Thiago também falou que prefere gravar e enviar, né? Então, a respeito do trabalho, o que eu tenho para dizer é isso aí. Qualquer coisa que precisar, vocês podem me mandar, né? Qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa, é só me mandar no privado, que eu falo aí com vocês, tiro dúvidas. A respeito daquela nossa aula, que meu notebook travou, né, gente? Primeira coisa, quero pedir desculpa. E eu deixei a aula gravada na quinta-feira de manhã. Eu já dei uma olhada no material lá, só teve 5 visualizações ainda. Então, quem não visualizou, né, é uma matéria de prova, já está disponível o material do slide e a aula gravada, né? Aí, graças a Deus, eu não perdi o meu material. O meu maior medo é que eu consegui formatar no outro dia, ficou pronto na quarta-feira à noite. Aí eu gravei na quinta-feira cedo a aula. E a gente não tive nenhuma perda dos meus arquivos, nada não. Graças a Deus, né? Porque a gente fica muito presa com essas tecnologias e acaba ficando difícil, né? Perder alguma coisa, a gente passa aperto, né? Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo aqui visualizar a tela? Sim. Olha só, então a aula que eu deixei gravada é a aula que já está na plataforma, tá, gente? Desde quinta-feira. É o tópico de imunógenos e antígenos. Só para recapitular com vocês aqui, tá? Não vou passar em nada aqui hoje dessa parte aqui, não. Aí tá lá a aula gravada e todo esse material aqui, ó. São, se eu não me engano, são 38 slides, isso aí. Então, esse aqui, a aula de quinta-feira, né? Que é referente à nossa aula que teria ter acontecido na terça-feira. Outra coisa que eu queria ver com vocês. A Jaciane me passou que vocês têm disponível somente a quinta-feira, os 2 últimos horários, é isso? Isso. A gente precisa de fazer uma reposição de 2 aulas de quando a gente ainda eu não tinha começado com vocês e o período letivo já tinha começado, os dias letivos já estavam contando. Então, eu tenho que fazer essa reposição para vocês. O que eu posso fazer? Qual que seriam as minhas 2 opções? Eu gravar uma aula e disponibilizar como se fosse na quinta-feira, nesses 2 últimos horários. Porque na quinta-feira, nos 2 últimos horários, eu estou na estética com aula
assim, com a aula, né, no horário dos 2 últimos horários. Eu não consigo fazer essa aula com vocês. E a outra opção, né, se todos, a maioria, concordar, a gente marcar, tipo, num sábado de manhã, a gente fazer essa aula. O que que vocês acham? Aí depois vocês podem deixando o retorno aí para mim, tá? Estão me ouvindo, gente? Sim. Quem que falou aí, Ana Paula? É. Ana Paula, depois você pode ir vendo aí, pode ir opinando, tá? Vocês já fizeram alguma reposição no sábado, já com algum professor? Vocês acham que é viável para a turma de vocês? Ou alguns de vocês trabalham? O que que vocês acham? Ah, eu acho que você pode gravar e mandar pra gente. Deixar gravado, né? Aí a gente vê. A gente vê direitinho. Então, olha só. A gente vai entrar no último tópico que eu estipulei até a prova, chamado de adjuvantes. Vocês já estão conseguindo visualizar aqui? Tá para vocês o meu compartilhamento? Compartilhamento de tela, tá tudo certo aí para vocês, gente? Tá uma tela escura, não tá aparecendo nada, não. Eu vou tentar. Olha agora. Agora foi. Foi? Sim. Então, gente, olha só lembrando aqui com vocês. Então, não deixem de assistir a aula de antígenos, de imunógenos e antígenos, porque é nossa matéria de prova. Aí, continuando nosso tópico de prova, vou fazer uma revisão com vocês hoje aqui também, tá? Vou deixar os últimos minutos da nossa última aula para a gente fazer uma revisão. Eu montei uns slides aqui com algumas questões. O nosso último tópico aqui, a gente vai falar sobre adjuvantes. Olha só, então os adjuvantes, tá tudo ok, né? Posso continuar? Pode. A gente vai falar aqui sobre os adjuvantes. Primeiro, a gente vai falar sobre o sentido da palavra adjuvante. A palavra ela tem origem do latim, que vem da palavra de ajudar. Então, quando a gente fala em adjuvante, a gente pensa que está ajudando algo a acontecer. E isso na imunologia, ela vai representar para a gente uma ajuda na resposta imunológica para um determinado imunógeno. Então, quando a gente sabe que aquele agente causador, aquele imunógeno, ele causa uma resposta imunológica. Mas a gente pode aumentar, acelerar esse processo de resposta imunológica através de um adjuvante. É como se eu pegasse um aditivo, um veículo, e quando eu fosse apresentar esse imunógeno para o meu organismo, eu tivesse dentro dele um veículo, uma substância que acelerasse esse processo de resposta.
Então, gente, olha só, para que isso foi? Para que a gente chegou nesses estudos? Para que foi necessário descobrir essa ação desses imunógenos? Primeira coisa, relembrando um pouco aqui da nossa última aula, a gente falou de a gente usou 3 termos na nossa última aula. A gente falou de carreador, apiteno e adjuvante. Na verdade, adjuvante a gente não citou na última aula. Mas na nossa última aula a gente falou sobre o que seria apiteno e carreador. Agora que eu apresentei para vocês adjuvante, a gente vai pensar nos 3 termos para a gente não confundir o que são os termos, onde eles são utilizados na imunologia. A gente sabe que apiteno, como foi falado, a gente sabe que ele é uma estrutura pequena que geralmente sozinho ele não é imunogênico, ele não causa nenhuma resposta no nosso organismo. Mas que quando ele estiver carreado, com uma proteína carreadora, eu já consigo desencadear essa resposta, eu já consigo torná-lo imunogênico, né? Quando ele causa uma reação imunológica no nosso organismo. Quando eu tenho um apiteno e misturo ele num adjuvante, a gente não consegue torná-lo imunogênico. Então, o adjuvante, ele não deixa uma substância imunogênica. Se essa substância não for imunogênica, ele não faz ela passar a ser imunogênica. O que é ser imunogênico? Desencadear a resposta imunológica. Fazer toda a cascata imunológica no nosso organismo. Então, se a substância não for e for adjuvada a um adjuvante, ela vai continuar não causando a resposta imunológica. Porém, se eu tiver um apiteno ligado com uma proteína carreadora, causando a resposta, tornou-se imunogênico agora, causa a resposta imunológica. O que vai acontecer se eu ligar um adjuvante? Eu vou estar acelerando, aumentando a minha resposta imunológica. Então, gente, olha só, o que é interessante para a gente? Toda vez que a gente fala em adjuvante, descobrir os adjuvantes, conhecer quais os melhores adjuvantes, produzir os adjuvantes mais ágeis, que têm ação mais rápido, que são eficientes, a gente vai ter várias linhas de pesquisa, gente, é um campo muito grande e, principalmente, a gente fala sobre as vacinas. A gente precisa de conhecer esses adjuvantes, a gente precisa saber o mecanismo de ação desses adjuvantes, como que eles agem, como que eles aceleram, como que eles aumentam a velocidade de reação, de resposta imunológica para um determinado agente imunogênico. Então, isso tudo parte, né, da relação, isso tudo parte do princípio de produção das nossas vacinas. Gente, só lembrando que nós vamos deixar para abordar anticorpos e vacinas no nosso próximo material de aula, tá? Então, como a gente tem reposição para fazer, a gente vai dar uma aprofundada mais em vacinas, a gente vai fazer eu até quero combinar com vocês, eu tenho eu vou fazer um convite, né? Na verdade, eu já fiz um convite com ela é uma pesquisadora, ela tem uma empresa, uma indústria de biotecnologias, produção de vacinas. Então, ela tem mestrado e doutorado nessa área de produção de vacinas, nessa linha de pesquisa de vacinas. E eu quero montar com vocês, gente, uma live para que ela possa passar, né, para vocês, passar aí para a gente essa produção de vacinas do Covid,
qual que é a diferença, quais são os meios, quais são as formas que elas estão sendo produzidas, quais são as propostas, né? Tudo que está se propondo de uma vacina de Covid, o que a gente espera, né, que possa estar aí chegando para a gente em relação às vacinas, em relação ao Covid. Então, gente, só recapitulando, quem estiver aí participando da aula, passar para frente para quem não estiver participando, a gente vai marcar essa participação e eu conto assim com o maior número de pessoas, né, de vocês estar participando, para ficar uma coisa bem interessante, né, para ficar uma interação. E eu pensei em a gente poder fazer isso na aula seguinte à nossa prova. Então, a nossa prova vai acontecer terça que vem. Na aula seguinte, a gente já estaria fazendo a gente já poderia estar fazendo falando aí, adentrando nesse assunto aí tão esperado, tão discutido aí, que são a produção, né, das vacinas. Entendeu, gente? Tudo certo? Sim. Sim. Então, gente, olha só, voltando aqui nos nossos mecanismos de ação dos nossos adjuvantes, são aqueles componentes que vão ajudar aí na produção das nossas vacinas, das nossas respostas, né, na efetivação das nossas respostas imunológicas. A gente fala que eles existem formas, existem mecanismos de ação para que eles possam estar atuando. A gente cita 3 tópicos. A gente fala, primeiramente, que um adjuvante, ele aumenta a meia-vida de um antígeno vacinal no ponto de vista biológico e imunológico. Ou seja, a gente pega um antígeno e deixa a meia-vida dele maior. Então, é como se a gente fosse inocular ele no nosso corpo, né? Fosse vacinar, e eu estivesse aumentando a meia-vida daquele imunógeno, porque quanto mais tempo ele ficar exposto no meu organismo, mais tempo eu vou estar estimulando a minha resposta imunológica. Eu vou estar produzindo mais anticorpos, né? Resposta imunológica, produção de anticorpos, certo? Certo. Outro ponto para a gente usar um adjuvante. A gente aumenta a produção das nossas citocinas inflamatórias locais, porque eu não só tenho também os anticorpos, como eu também tenho as minhas citocinas. Eu tenho as minhas respostas inflamatórias locais. Então, o meu adjuvante, ele contribui para também estar aumentando a produção de citocinas. Mais uma forma de estar criando defesa contra aquele agente imunológico. Eu também consigo melhorar, liberar o meu antígeno, processar e apresentar esse antígeno para as minhas moléculas, né? A gente fala que são a apresentação do antígeno pelos APC. Quem são os nossos APCs? São as nossas membranas especializadas em apresentar antígeno, né? Elas são principalmente feitas pelas nossas células dendríticas. Então, olha só, quando eu apresento, é como se eu processasse melhor, pegasse meu antígeno e estivesse potencializando esse efeito de estar apresentando ele para que possa se desenvolver essa resposta imunológica. Então, eu fecho como se fosse uma sequência que eu melhoro tudo para que eu possa me defender do meu agente, da minha apresentação, da minha resposta. Enfim, toda a minha resposta imunológica ela vai estar ativada, né, dessas 3 formas que eu estou mostrando para vocês, aumentando a meia-vida, aumentando a produção de citocina agente inflamatório, aumentando a liberação, a forma de apresentar esse antígeno, deixando essa resposta imunológica mais ativa, né? Olha só,
outra parte que a gente faz também, né? A gente aumenta a imunidade, o final, o total. O que a gente tem de produto de agente imunológico, de um adjuvante? A gente fala que a gente aumentou a imunidade, né? A gente acelerou a produção e aumentou também a quantidade da nossa imunidade. A gente tem uma resposta imune aos antígenos, a gente aumenta a resposta imune dos antígenos. A gente conclui isso com essa frase. Outro benefício aí também dos nossos adjuvantes é que eles vão diminuir a quantidade de antígeno para induzir a resposta imune, tornando o custo da vacina mais eficaz. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? Se para ter uma dose de vacina eficaz, exemplo, eu teria que usar 10 moléculas do meu agente, do meu antígeno. E com adjuvante, eu uso 5 moléculas do meu antígeno e já consigo ter a mesma resposta imunológica do meu corpo. Ou seja, eu estou diminuindo custo e benefício. Eu estou diminuindo a matéria-prima que eu preciso de produzir para ativar os meus agentes, para ativar a minha resposta imunológica, e estou aumentando, e essa resposta imunológica está sendo mais rápida, mais eficaz, mais eficiente. Eu estou criando mais anticorpos com menos antígenos, isso tudo porque eu usei uma substância que acelerou esse processo todo. Então, gente, é claro que a gente tem escolhas, tipos de adjuvantes que vão ser adaptados, né, para cada necessidade especial, para cada situação, para cada antígeno. A gente depende muito do que a gente está, qual antígeno que a gente está manuseando para a gente usar um adjuvante adequado. Os componentes do patógeno, eles também induzem os macrófagos, né, como eu já havia falado, as citocinas, todo esse processo é um processo natural. Estimular as células secretoras de citocinas, aumentar a produção a atividade dos macrófagos, porém, são expressões normais que são intensificadas quando utilizamos os nossos adjuvantes. Olha só, gente, então, tem estudos aí mais recentes que mostram para a gente que essa indução dos adjuvantes, elas conseguem envolver também o reconhecimento padrão. A gente conhece, são as nossas estruturas chamadas como TLR. Essas estruturas de reconhecimento padrão acelera todo o nosso processo de produção dos nossos anticorpos também. Então, o que acontece? A ligação do componente do agente microbiano com esse receptor de reconhecimento padrão que atua, né, que sinaliza a célula para liberar citocinas, para produzir os anticorpos, isso tudo intensificado, isso tudo aumentado. Consequência, resposta imunológica mais intensa, resposta imunológica mais ativa. Alguma dúvida, gente? Não. Tudo indo certinho, né? Qualquer coisa é só falar. Tá bom. Olha só, gente. Então, o que nós temos? Quando a gente fala que o nosso adjuvante ele é ideal, a gente ter mínimos de reações, a gente fala, né, de reações como se fossem reações adversas, né? Reações tóxicas, tanto no local quanto sistêmica, ser biodegradável, né? Degradar facilmente, ser barato, né? E fácil de obter. Então, quando a gente junta eficiência com não ser tóxico, ser fácil de degradar, ser barato e ser fácil de manusear, de obtê-lo, a gente tem um adjuvante ideal, né? A gente junta essas características para falar que ele é ideal.
a gente pode falar que os nossos adjuvantes, utilizados aí para a produção das nossas vacinas, eles atuam, né, como... A gente pode falar que eles atuam de 3 formas específicas, né? Eles podem ser agrupados de 3 formas específicas. Causador da formação do depósito no local da injeção, são os adjuvantes à base de óleo, combinações minerais. Eles podem atuar como carreador de antígeno até as células do sistema imune, como estruturas de lipossomos, adjuvantes à base de óleo, agindo diretamente como estimulador do sistema imune, conhecido como adjuvante completo de Freud, o FSA, um lipopolissacarídeo, toxina de pertussis. Aí, aqui na página seguinte, eu tenho um quadro de adjuvante comum e os seus mecanismos de ação. Olha só. Tipo de adjuvante: hidróxido de alumínio ou fosfato de alumínio, conhecido como alúmen, a composição dele e o mecanismo que ele age intensificando a resposta imunológica do nosso antígeno. Captação aumentada do antígeno, né, pela molécula apresentadora de antígeno. Liberação retardada do antígeno. O que é liberação retardada? Deixando esse antígeno mais tempo exposto para formar uma quantidade maior de anticorpos. Então, esse é um bom mecanismo de ação. Alúmen com peptídeo derivado de micobactéria. Aí a gente tem aqui mecanismo de ação, captação aumentada do antígeno pela membrana apresentadora de antígeno, liberação retardada, inclusão de moléculas coestimuladoras nas células que apresentam antígeno. Então, basicamente, essa captação aumentada, essa liberação retardada pelo antígeno. Aí o último aqui, chamando de complexos estimulatórios, estimula, né, a entrega do antígeno, permite as respostas das células T citotóxicas. Enfim, o tipo do adjuvante, a composição e o mecanismo de ação. Lembrando que todos eles têm como função aumentar a velocidade ou aumentar a resposta imunológica criada aí, né, desenvolvida aí nas nossas células. Então, a gente fala que são 2 fatores centrais envolvidos, né, na ação dos nossos adjuvantes para a gente aumentar a imunogenicidade de um antígeno. A gente fala que é a proliferação da célula T e a sua ativação, e a mobilização e ativação das moléculas representadoras de antígeno. São os APCs. A gente usa muitos adjuvantes, né, experimentalmente em animais. A gente tem um adjuvante comumente utilizado, que é o completo de Freund. Consiste num Mycobacterium tuberculosis ou Mycobacterium butyricium. São suspensos em óleo, que são também emulsificados, né, em solução de antígeno, uma solução aquosa com antígeno. A título de conhecimento aqui para vocês, tá, gente? Esses nomes aqui dos tipos de adjuvantes. O estado de óleo emulsificado na mistura, quando a gente emulsifica antígeno adjuvante, a gente deixa com que o antígeno seja liberado vagarosamente, continuamente, ajuda ele a ficar exposto para fazer a resposta no agente imunógeno. Isso é bom, né? Então, esse estado de óleo emulsificado, essa mistura de antígeno adjuvante em meio óleo, ele é bom. Ele deixa o antígeno exposto aí a mais tempo, né? A resposta do imunógeno fica mais prolongada, consequência, aumento de resposta imunológica, aumento da nossa
função que a gente precisa, né? Que é produção, aumento, né, da nossa produção dos nossos anticorpos. Gente, olha só, então, a parte de resposta imunológica. A gente vai falar de anticorpos e vacinas, somente a gente vai aprofundar no próximo tópico. Então, lembrando que antes da nossa aula, que a gente vai ter essa palestra que eu marquei com vocês, que a gente vai marcar certo mesmo, eu vou passar. Terça-feira que vem eu já vou deixar pronto o tópico para vocês, já falando certinho, né? A nossa próxima aula a gente já vai estar falando, a gente já vai estar tendo a participação de uma palestrante que vai passar para a gente sobre as vacinas do Covid. Só que antes disso, eu quero marcar com vocês uma reposição para a gente dar uma introdução nas vacinas e nos anticorpos, para a gente não ficar assim, para a gente não ficar totalmente com o assunto totalmente sendo novo para nós. Então, aqui eu fechei a parte inicial, né, que a gente falou de antígenos, de imunógenos, a gente falou dos adjuvantes, mas a gente ainda vai aprofundar em anticorpos, tá? Nas classes dos anticorpos. Eu fiz um resuminho aqui para vocês, porém, não, vamos falar aqui do resumo primeiro, depois eu vou chegar na parte lá da apostila com vocês, que eu também quero mostrar. Gente, nós estamos nos últimos minutinhos aqui. Assim que os minutinhos terminar aqui, a gente já engata direto no na segunda parte da nossa aula, tá bom? Eu deixei aqui para vocês um pouquinho de... Gente, vocês estão conseguindo ter o retorno aqui? Sim, É porque dos estão... slides. Nossa prova, próxima aula, tá? Por isso que eu vou entrar na parte de revisão aqui agora com vocês. Tá bom. Gente, olha só, nas nossas aulas anteriores, a gente falou muito sobre imunidade inata e imunidade adquirida. Então, só para a gente não perder o foco aqui dos nossos principais tópicos. Imunidade inata, o que a gente falou? A gente falou que é aquela primeira linha de defesa que a gente tem. É aquela linha de defesa que a gente já nasce com ela, né? Nós já temos essa defesa inicial contra os micro-organismos. A gente tem defesas celulares, bioquímicas, isso tudo já está pronto no nosso organismo antes que a gente tenha entrado em contato com uma infecção. A gente fala que são programados para responder e reagir contra os micro-organismos e as células lesadas, né? O local que ocorreu uma lesão. Elas são específicas, né, para alguns tipos de patógenos e a gente fala que ela tem uma diversidade limitada a alguns tipos de antígenos. Não são todos os tipos de antígenos que a gente vai conseguir combater com essa nossa imunidade inata. Sobre imunidade adquirida, o que a gente falou? A gente fala que é a nossa segunda linha de defesa contra os nossos antígenos. A gente pode, né, falar que esse antígeno, ou microbiano ou não, ou viral, ou fungo, a gente fala que ele tem. A gente expõe a esse fator, a gente começa a reagir, a criar situações, a criar formas, a criar mecanismos de ação, né, de defesa, após, a partir do momento que a gente expôs aquele, a gente fala, né, aquele agente infeccioso. A gente passa por um processo de destruição daquele antígeno, a gente passa pelos mecanismos de destruição somente a partir do momento em que eu expus aquele antígeno.